Pessoal, eu sou o Pedro, esse aqui é meu primeiro vídeo na internet e é mais um teste. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto bem interessante, que são sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos são aquele tipo de sonho que você tem que você sabe que você está sonhando. Talvez você já tenha acordado de um sonho que você lembra, nossa, eu sabia que eu estava sonhando, ou então você dentro do sonho mesmo diz, nossa, isso é um sonho, e começa a fazer coisas que seriam impossíveis se você estivesse acordado. Bom, isso é um sonho lúcido. Quase todo mundo já teve pelo menos um na vida. Talvez você não se lembre, ou talvez você não tenha tido mesmo. Em toda a história da humanidade, sonhos lúcidos têm sido recordados e técnicas têm sido desenvolvidas. Inclusive no budismo tem um set de meditações que é só sobre você controlar sua mente dentro dos sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos, então, são uma forma de você controlar conscientemente, ou o que quer que seja consciência, o seu próprio sonho. E o vídeo de hoje é sobre isso. O mecanismo de sonhos lúcidos é mais mental do que bioquímico. Ainda que já tenham extensas pesquisas sobre o assunto, de como o seu cérebro se comporta quando você está tendo um sonho lúcido, o mais interessante é o mecanismo mental do sonho lúcido, que é basicamente o que vai fazer você ter outros sonhos lúcidos e conseguir controlar os seus sonhos melhor e conseguir entrar e sair desse estado com mais facilidade, ou quase sempre. O mecanismo acontece que a sua mente, a sua consciência, ela funciona aqui no plano real, físico, acordado. E você tem todo um convencimento interno implícito de que você está vivendo a sua vida consciente. O que acontece é que esse paradigma de que eu estou acordado também está presente no sonho. Ou seja, você acredita durante o sonho que você está acordado. Mesmo que apareça uma vaca voando, uma baleia falando com você, você tem a sensação implícita, isso não é uma crença declarada, de que você está acordado. O que acontece no sonho lúcido é que você está nesse sono consciente, você está achando que está vivendo a sua vida, mas no automático, como se estivesse simplesmente vivendo uma história. É mais ou menos aquele estado que você está quando você está indo de casa para o trabalho, para a escola, não importa para onde, em que você se distrai, fica vendo a paisagem e apenas reage a estímulos. Você não está conscientemente pensando sobre o que você está fazendo. Você está no ônibus olhando pela janela, quase em transe. No seu estado de sonho, você está num estado muito parecido e você não questiona. O grande ponto é o questionamento. Você não questiona a sua realidade, você simplesmente está sonhando e vivendo uma história. Esse mecanismo ele é ativado para que você aceite o que está acontecendo com você. Ok, Pedro, mas qual é a grande vantagem, o que tem de mais de interessante de eu lembrar dos meus sonhos, ou saber que é um sonho e ficar fazendo coisas sobrenaturais enquanto durmo? Primeiro que é divertido pra caralho. Depois que você pode, através dessa linguagem onírica e de símbolos, você pode ter uma conversa muito mais próxima com seu inconsciente, seu subconsciente, sua alma, seu espírito, seu eu interior, o que quer que você chame que tem aí dentro de você, ou nada. Dentro de uma linguagem extremamente científica, você consegue um acesso a estímulos, símbolos cognitivos e processamentos cerebrais que você não teve acesso durante o dia. Então você talvez possa entender melhor uma atitude de uma namorada, um projeto de trabalho. Vários cientistas tiveram ideias geniais e revolucionárias enquanto sonhavam, alguns em sonhos lúcidos. Indo além da mera ciência, você pode entrar em contato com arquétipos e signos internos seus e descobrir várias respostas, fora que se você gosta da ideia de projeção astral e de encontrar pessoas no mundo dos sonhos, você pode. Não é através do sonho lúcido, isso é uma coisa chamada projeção astral e é um assunto para outro vídeo, e não é a mesma coisa. No entanto, o fato de você conseguir controlar sua consciência em outra realidade ou em outra forma de interpretar a realidade, que é o caso do sonho, você tem um grande treinamento e um grande passo para que você consiga levar sua consciência para outros mundos, que é o tema abordado pela projeção astral, esse é tema para outro vídeo. Se você quiser uma analogia dessa história de sonho lúcido e projeção, tem o filme Matrix, quando antes de entrar na Matrix propriamente dita, os personagens ficam numa tela branca, onde eles podem carregar várias coisas, fazer treinamentos e aprender antes de entrar de verdade na Matrix e enfrentar os agentes. A diferença do sonho lúcido para projeção é mais ou menos essa. No sonho lúcido você está confinado, ainda que essa não seja a melhor palavra, à sua própria mente. Numa projeção você de fato está interagindo com outros seres
e isso já é um assunto além. Bom, a essa altura você deve estar querendo saber como você faz para ter sonho lúcido, ou como você faz para ter mais vezes, já que isso é natural e acontece. Bom, a primeira coisa é você ter noção de que você está num estado de transe mesmo quando você está acordado. Quando você está acordado, você aceita a realidade como é. Isso tem implicações políticas e sociais também, sinto muito se você não gosta de política. A primeira técnica, ou o primeiro caminho para você entrar num sonho lúcido é você identificar que você está num sonho. Quase sempre você está dentro de um sonho, não sabe disso e quando descobre que você está sonhando, você acorda. Isso é muito bom na parte de um pesadelo. O grande problema é que você está em estado permanente de transe, seja no mundo dos sonhos ou seja aqui na realidade do dia a dia. Você tem esse mecanismo ligado de aceitar compulsoriamente o que a realidade lhe dá. Você não está questionando. Por exemplo, você pode dizer se agora você está sonhando ou acordado? Se essa pergunta levantou alguma dúvida para você, bom sinal. Se você respondeu mentalmente que seja, não, que coisa ridícula, claro que eu estou acordado, mau sinal, você não está questionando. Mas Pedro, é óbvio que eu estou acordado, é tão óbvio. Pois é, quando você estiver num sonho ou em qualquer outro estado de transe, vai ser óbvio também. Então não adianta você tentar dizer que está acordado, que não é um sonho, que não está em transe, dizendo eu sei que eu estou acordado, eu sei que eu estou em transe. Isso não é automático. Se você não questionar, você nunca vai saber em que estado você está e vai acreditar no que quer que a realidade te disser ou o que quer que o transe te disser. Esse link de você saber que você está sonhando, está em transe, isso vale para outro tipo de transe também, tá? Para você identificar que você está no sonho, você precisa de algumas técnicas, alguns métodos. Num filme muito interessante chamado Inception, ou A Origem em português, os protagonistas aprendem a entrar dentro de sonhos lúcidos e sonhos de outras pessoas, inclusive, e tem como mecanismo de lembrar que aquilo ali é um sonho, um token, um objeto que eles, ao olharem, ao sentirem, eles sabem que aquilo ali é um sonho. Bom, você pode fazer isso com um token também. Apesar de que, dentro do sonho, o sentido tátil ele é muito pouco presente, pelo menos na maioria das pessoas. Você pode ter outros tokens, e esse token não precisa ser um objeto físico. Na verdade, é bom que ele não seja um objeto físico, porque é muito fácil você maquiar um objeto físico de um sonho, ou o sonho maquiar para você e fazer você acreditar que está acordado. O melhor tipo de token é o mental, uma rotina simples, um algoritmo rápido, que você use para saber se você está sonhando mesmo ou se você está acordado. Esse algoritmo, o mais simples que tem é uma pergunta. Você se perguntar, eu estou sonhando ou estou acordado? Não só a mera pergunta, mas você acostumar a sua mente a fazer essa pergunta para você. Por quê? Enquanto você acostuma aqui nessa realidade, no material, chama o que você quiser, acostumar a sua mente a questionar esse mundo, quando você estiver num estado de transe, um estado automático ou num estado de sonho, a sua mente vai continuar com o costume de se questionar. E se nessa hora você fizer essa pergunta, como de costume, você vai poder conferir a sua realidade de maneira a saber que é um sonho. Então o seu token não é a pergunta, mas o hábito de se questionar. Ok, tendo o hábito de me questionar, como que eu faço o teste? Como que eu descubro? Você vai checar algumas coisas básicas na sua realidade que são diferentes aqui no sonho, que é muito difícil no sonho você maquiar. 3 coisas são as principais. Primeiro, foco. O foco no sonho ele não é um foco que depende do seu sistema ocular físico. Ele é um foco mental, depende da interpretação de sinais elétricos do seu cérebro ou da sua mente criando um modelo de mundo naquele lugar onde você está. Então, o seu foco físico, ele de focar num objeto próximo ou distante, ele vai funcionar diferente ou ele não vai funcionar. Uma ideia muito simples é você olhar para a sua mão ou para algum objeto próximo e depois você desfocar. Por mais que pareça simples, o foco no sonho ele não funciona direito. Quando você tenta focar demais numa coisa, ela se detalha demais ou ela desfoca e começa a borrar. Então a primeira coisa é você checar o foco. Olha para sua mão, olha para um objeto distante, vê se um dos dois começa a desfocar e para de olhar, porque senão você vai desfocar e cair numa espiral de cenas loucas e psicodélicas e você vai esquecer que aquilo ali é um sonho e vai voltar a sonhar inconscientemente. A segunda forma é você tentar ler e observar objetos, coisas escritas. Enquanto você está aqui na realidade, você consegue ler uma sentença, uma frase, uma placa sem grandes problemas. Quando você está num sonho, você também faz isso. Só que, quando você está num sonho ou em alguma realidade paralela de transe, as letras elas não guardam significado individual. Ou seja, se você lê
o seu nome, você vai saber que está escrito o seu nome no sonho, mas você não vai conseguir ler as letras separadamente. Elas vão mudar, embaralhar. O mesmo acontece com números. Você vai saber o número que está escrito ali, mas você não vai conseguir ver os algarismos. Você vai conseguir entender o assunto, porque aquilo ali faz parte do modelo mental. Mas você não vai conseguir ver os caracteres, nem a ordem dos caracteres. A terceira forma de você descobrir se você está de fato sonhando ou não, é você testar alguns sentidos, principalmente a sua visão. Por exemplo, a iluminação do ambiente ela vai depender de foco de luz. Vem luz daqui, então faz uma sombra se você colocar algo na frente. As sombras e as luzes elas não se comportam de maneira linear no sonho. Você às vezes não vai ter sombra, ou às vezes você não vai ter foco de luz. Uma forma simples e menos exagerada de você testar isso é você ligar um interruptor de luz e ver se ela acende e apaga normalmente ou testar uma sombra. Bom, com as suas perguntas, com o hábito de fazer perguntas e as suas formas de conferir se você está sonhando, a única coisa que você vai precisar fazer agora é facilitar que você sonhe, para que esses sonhos possam ser lúcidos. O seu ciclo de sono funciona a cada 1h30. E sendo que você só sonha nos últimos 10, 15 ou 30 minutos, dependendo de quantos ciclos de sono você já dormiu. É o estado REM, ou sono paradoxal. Nesse estado de sono REM, você vai ter sonhos mais intensos e vai se lembrar mais facilmente. Uma ideia inteligente é você colocar o relógio para despertar em múltiplos de 1h30. Então você não dorme 8 horas, ou você dorme 7 horas e meia, ou você dorme 9 horas. Uma técnica muito popular entre quem pratica sonhos lúcidos chama-se Wake and Back to Bed. Você acorda no final de um ciclo de sono e volta a dormir. O exemplo mais clássico é, você dorme por 4 horas e meia, são 3 ciclos de sono, você vai botar o despertador para acordar nessa hora, enquanto você não costuma, e você vai lembrar dos seus últimos sonhos. Anota esses sonhos e não faz mais nada. Não sai da cama, apenas anota ou grava no gravador do celular para que você se lembre. E volta a dormir, porque o seu próximo ciclo de sono ele tende a ser mais vívido e ter sonhos mais memoráveis e mais longos. Com isso, você tem mais chance de desenvolver um sonho lúcido. E por último, mas não menos importante, é bom você anotar os seus sonhos ou gravar no gravador. Por quê? É muito importante você conseguir fazer essa diferenciação clara na sua mente do que é um ambiente de sonho, ou o que quer que seja outra realidade, e o ambiente da sua vida comum. Então, o mais importante é anotar os seus sonhos, mesmo que eles não sejam lúcidos. E principalmente anotar os sonhos lúcidos, porque eles também podem ser esquecidos, apesar de serem lúcidos. Esse foi só um vídeo introdutório. Se ele for interessante e se eu continuar no canal, eu faço outros, uma continuação. Isso foi mais um teste.